Paz e graça, amados irmãos, antes de mais nada queria agradecer a Deus por estar na sua maravilhosa presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados filhos e dos meus amados irmãos, peço desculpa, e teus amados filhos. Pai, peço agora que sejas connosco, nos ajudando e nos purificando. Pai, também te peço que seja para este trabalho, que seja para a tua glória, para o teu reino. Pai, também te peço que seja não somente para a edificação dos teus filhos, mas também para a minha e própria edificação. Pai, também te peço que nos fales pela tua palavra, te manifestes como nos tempos antigos, porque a tua própria palavra diz que tu és um Deus imutável, que nunca mudas. Tu és onipresente, estás sempre presente, onipotente, tens todo o poder nos céus, na terra, em todo lado tu tens todo o poder, tudo é teu. E onisciente, tens conhecimento de todas as coisas. Tu que conheces o homem pelo coração, não pela aparência, mas vês o seu interior. Ó Pai, tu nos conheces, nós somos o teu povo conhecido por o teu nome, o povo que tu escolheste. Aviva-nos, Pai, faz com que nós nos ergamos como teu povo, como geração eleita. Faz-nos ser como tu queres que nós sejamos. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, no teu grande nome, que é o nome sobre todo o nome, Jesus. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Peço desculpa. Tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus, me digam. Pois também sou homem para errar. E queria-vos também pedir que em vossas orações se lembrassem de dois assuntos: do povo de Israel e de Jerusalém, e também se lembrassem também de mim e de todo o homem e toda a mulher que estiver a serviço de Deus. Amados, queria mandar abraços também para todos vocês, é verdade, sem exceção. Amados, nós muitas vezes não, é triste uma coisa que já aconteceu antes, mas também perdão, mas que ainda está a acontecer hoje. Paulo aos Coríntios falou sobre o espírito mundano traz distinção à igreja. E hoje em dia nós vimos isso. Não só porque Paulo na altura disse que uns diziam que era de Paulo e outros diziam que era de Pedro. Não só por isso, mas por outros assuntos. Mas infelizmente hoje em dia uns porque têm amizades com este e com aquele. Quando uns saem, outros infelizmente como é que eu hei de dizer isto? Se há alguma chatice ou isto ou aquilo, há uns que saem e outros ou são arrastados, ou porque são incentivados para ir, ou porque por eles mesmos pegam e saem. E há outras igrejas também que às vezes nós ouvimos situações dessas porque gostam mais deste ou daquele. Amados, parece essa mesma situação. Mas nós não somos nem deste, nem daquele. Não é este nem aquele que é isto ou que é aquilo. Nós somos somente um. Só um é o verdadeiro pastor e somos o sacerdote da igreja. Jesus Cristo. Nós somos somente dele. E a própria Bíblia fala sobre a idolatria. A idolatria não quer dizer que seja só adorarmos aos santos, ou às estátuas, etc. Se nós, como estes homens de Corinto, que diziam que uns são de Paulo, outros são de Pedro, não só estavam a cometer, na minha opinião, idolatria, mas hoje em dia é igual. Se vão atrás desses porque acham que vão para uma igreja melhor, ou isto ou aquilo, ou se numa igreja dizem, olha, aquele pastor isto ou aquele pastor, é quase como se estivessem a adorar. Para mim isso
Não somente esses pobres coitados, para mim são pobres coitados, que gostam mais deste ou daquele, acabam por ser idólatras, porque para adorar é só a Deus. E gostar, ou gostar mesmo e amar mesmo, é só a Deus. Não assim como muitas vezes se vê. Isso acaba por ser idolatria, na minha opinião. Agora, é claro que há mais aquelas pessoas que têm mais, ao falar, toca-nos mais. Agora, por exemplo, grupos porque gostam deste ou gostam daquele, isso para mim acaba por ser idolatria. Mas pronto, não me cabe a mim julgar, mas sim ao juiz supremo, não a mim. Eu queria ler sobre essa passagem mesmo, que é em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Lá. Eu já tinha lido esta passagem, vou ler outra vez, porque eu acho que é importante nós recapitularmos, não é sermos repetitivos, mas recapitularmos certas passagens. Algumas coisas têm sido assim um bocado, não é repetitivo, mas convém a gente relembrar as coisas. E diz assim: o espírito mundano peço desculpa. O espírito mundano causa desinções nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque não sois porque ainda sois, peço desculpa, carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e disenções, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? E então eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega. São mas cada receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício e de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará pelo fogo, será descoberta, e o fogo provará que seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá de detrimento,
mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se ninguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco. Peço desculpa. Se ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco por ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amados, aqui podemos ver. Aqui Paulo diz que nós somos de Deus. Outra coisa importante que podemos ver, que até é uma das partes que eu mais gosto do Novo Testamento, todas elas, especialmente a parte que no Novo Testamento fala, nos Evangelhos, especialmente, da vida de Jesus e dos seus milagres e isso tudo. Mas aqui outra coisa importantíssima, que aqui podemos ver, que ele quando se dirige aos irmãos, por eles dizerem que são de Paulo, não é esta parte, peço desculpa, quando ele diz que o presente, o passado, tudo isto, mesmo no fim, tudo é nosso. Tudo é nosso. E nós de Cristo. E Cristo de Deus. E mais atrás, que é a outra parte que é a parte que eu mais gosto, que ele diz que porventura nós não sabemos, neste caso, eles e nós, também serve para nós, e nós por acaso não sabemos, também serve para nós esta pergunta, não sabemos nós que somos o templo de Deus? Nós podemos dizer, sabemos que Deus vive em nós, podemos dizer. Agora há uma coisa, muitas vezes as pessoas vêm nos convidar, vêm isto, vêm aquilo, e nós vamos atrás deste parrelo e vamos. Agora há uma coisa, que nós nos lembremos, que Paulo disse, que quem destruir o templo do Senhor, que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E Paulo, já tivemos outras provas, Paulo em Atos, como ele depois, quando se converteu totalmente, ele disse, não me lembro o nome do outro que era mágico e falso profeta, ele disse, tu que és contra tudo o que é justo, tu que profanas, ou não sei o que, os caminhos do Senhor, quando ia para falar com um magistrado romano, que não me lembro onde é que foi, ele disse, pois fica sabendo que agora a mão do Senhor é contra ti e durante alguns dias vais ficar sem ver a luz do sol. E ele logo imediatamente ficou cego. Aí podemos ver que Paulo, o Senhor o usava. E aqui podemos ver o que Paulo aqui disse, que éramos o templo do Espírito Santo. E quem o destruísse, Deus o destruiria também. Agora há outra coisa. As pessoas, quando vão para uma outra igreja, ou seja, para onde for, e levam as pessoas para o outro lado, ou que levam as pessoas atrás de si, na minha opinião, essas pessoas
ou que saem da igreja e pensam que estão bem. Na minha opinião, essas pessoas podem pensar que são sábias, mas lembrem-se o que Paulo também disse. Paulo também disse: aqueles que se têm como sábios tornem-se loucos, porque a sabedoria do mundo é loucura. E Deus os apanha na sua astúcia. E nós sabemos que muitas vezes, como Paulo também disse, que quando ele ia para Jerusalém, que iam-se levantar muitos lobos camuflados de cordeiros, ou lobos que iam começar a devorar as ovelhas. E mesmo no meio do povo de Deus. E isso hoje não ia acontecer? Ia. E Paulo agora aqui disse que ele era o que plantava. E Apolo era o que regava. Mas Deus é que dava o crescimento. Logo aí vemos. Eles eram só os cooperadores. Mas Deus era o dono do jardim ou da sementeira. Como for, seja o que for. Como ele também disse nesta parte de Cefas. Tudo é vosso. Pronto, ele disse no 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo. E vós de Cristo. Não disse um é deste, um é daquele, não. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Ou seja, aqui Paulo disse, tudo é nosso. Tudo é nosso. Ou seja, na minha maneira de ver, não quer dizer que a gente no mundo mande, pronto, não quer dizer que a gente diz, olha, faz isto, faz aquilo. Não. Mas disse, tudo é nosso. Ou seja, se nós ganhamos as pessoas começam a ver que somos diferentes e as pessoas começam a nos apontar, olha, o que é que eu devo fazer, ou isto ou aquilo, aconselhar-nos. Ou seja, há até um louvor que é da Aliane Barros, que é o sonho os sonhos de Cristo, ou o sonho de Cristo, acho que é assim, que diz, fomos chamados para um reinado de amor. Um reinado de amor não é mandar, não é dizer, olha, faz, não. É reinar, mas com amor. Ensinar com amor. Olha, faz assim. Olha, se pôs ali não é melhor sítio. Olha, é aconselhar. Agora, o presente, o futuro é nosso. Tudo é nosso. Mas também, agora aqui Paulo diz outra coisa. Ele diz, eles disseram Apolo e Cefas, ou seja, uns de Apolo e outros de Cefas. Uns de Paulo e outros de Apolo, peço desculpa. Mas, aí Paulo agora disse, mas Paulo, Apolo e Cefas de Jesus. Neste caso, Cristo, pronto. Jesus Cristo e Jesus Cristo de Deus. Ou seja, aqui podemos ver de quem somos é de Cristo Jesus. E de Cristo Jesus somos Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Mais nada. Não é mais ninguém que nós somos. Não é deste e daquele, não. Isso é vaidade. Já é ou vaidade ou idolatria. Acho que isso é estupidez. Irmos atrás deste ou atrás daquele, a ver grupinhos. Isso para mim é estupidez. Já nem é mesquice, é estupidez. A igreja é o templo do Senhor. Logo, não somos nem deste nem daquele. Não deve haver grupos nem disto nem daquilo. Isto é um mundo que tem este partido político ou aquele partido e vota neste, vota naquele. Isto são eles. E devemos nos ajudar. Isso, claro. Mas nós somos só de um. Deus. Acabou. Deus e acabou. Agora, não somos nem deste nem daquele, ou gostamos mais deste ou daquele.
Se eles estiverem a fazer um mau trabalho, só tem que dar contas a um. É a Deus. Nós estivemos a pecar ou isto ou aquilo, não temos que dar conta nem a este pastor nem àquele pastor. Devemos pedir ajuda. Devemos pedir orientação. Sim. Mas não são eles que nos vão livrar no dia do juízo. Não são eles que nos vão justificar perante Deus no juízo. Mas sim, Jesus. Por isso, se nós, por exemplo, há aquele grupo, ou esta irmã que tem uma boa influência, ou causou isto ou aquilo, e sai para aquela igreja e umas quantas pessoas vão atrás dela, não é aquela irmã que vai nos justificar perante Deus. Não é. Só Jesus é o advogado fiel. Só Jesus é o justificador. Só Jesus é o único como é que se diz? Mediador, acho que é assim que se diz. Mediador entre o homem e Deus. Só ele é que intercede por nós. Daí ele dizer: tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, eu o rogarei e ele vos concederá. Ele não disse peçam em nome deste ou daquele. Não. Em meu nome. Em nome de Jesus. E muitas vezes vemos isso. Isso a mim entristece-me. Se Paulo, eu acho que Paulo, até pode estar errado. Se estiver errado, perdoem, mas dá a entender que Paulo, ao escrever isto, como eu vejo aqui, além de tristeza, dá a entender que ele estava triste, mas dentro dele, não digo aquela ira, mas como eu vi uma vez uma pregação a dizer que era uma inveja santa de brincadeira, também posso dizer, mas aqui se calhar mesmo uma irazinha santa, digamos assim. Mas aqui não digo a brincar, mas nota-se, se formos a ver bem o conteúdo, Paulo, quem sabe se não estava mesmo irado. Porque ao vermos o contexto, Paulo devia estar mesmo irado. Porque parece que estavam a querer adorar a ele e a Apolo. E Paulo deve ter pensado: poxa, mas o que vai na cabeça deles? Eu não sou ninguém, sou um homem. Só sirvo a Deus. Apolo, por sua vez, devia estar igual. E nota-se bem no contexto. E vejamos, amados. Saem daqui, ou saem dali, ou há grupos, ou há isto. Não são aquelas pessoas que vão justificar-nos. É Jesus que nos vai justificar. Não é este nem aquele. Mas eu não estou a querer afrontar ninguém, nem nada, só estou a querer alertar. Porque, imaginemos, agora isto é um exemplo, agora estou numa igreja, faço um grupinho, ou começo a querer chamar, isto parece que foi quase o que o diabo fez no céu, a querer puxar uns anjos para ele e pô-lo contra Deus, e depois caiu. Onde é que os anjos estão? Ficaram demónios. E o que é que aconteceu a seguir? Nunca mais o diabo foi o anjo que ele era. Tudo isso por ciúmes. Os anjos, mesmo que agora se calhar nem se arrependem, né? Porque pronto, vê-se. Mas, sendo isso, nota-se. Agora, vejamos uma coisa. O que aconteceu nesta passagem, o que está a acontecer agora, também. E agora vejamos uma coisa. Vejamos a estratégia do diabo no passado, ou pronto, quando originou o mal. E agora vejamos agora. Não vos parece familiar? Não me parece que é isso que o diabo quer fazer? Pois é. E nós muitas vezes deixamos-nos ir. Deixamos-nos ir e agora é assim, pensemos um bocado. Aquelas pessoas que o diabo está a usar, são essas pessoas que nos vão justificar? E se calhar o diabo, quando tiver essas pessoas,
quando estiverem lá no inferno, mas eu fiz o que eu achava melhor, porque isto, e o diabo, pois, fizeste foi a minha vontade, por isso está quieta e calada. Ou queima aí. Pensemos nisso. Pensemos nisso, que isso é uma coisa a pensar-se. 1 Coríntios 3. Leiam isso e meditem. E vejam aí documentários que há, que eu. E também diz várias passagens que mostra que pode ter sido assim. Só Deus sabe a verdade. E o próprio inimigo, infelizmente. Ou felizmente, mas ele não diz a verdade, diz sempre a mentir, mas pronto. Mas só o próprio Deus é que sabe a verdade. Por isso, vejam isso. Vejam esse comentário que chama-se Verdade Revelada sobre o Mal, a origem do mal. E vejam esta passagem. E vejam quantas e quantas vezes o inimigo não tentou fazer isso. E não está a fazer. 1 Coríntios 3. Fica para tu meditares. Deus te abençoe. Hoje e sempre.